Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é: não faça networking, construa relacionamento. Para falar desse assunto, o nosso convidado é Carlos Alexandre Alves Monteiros, que é brasileiro, pai de duas meninas, a Inês e a Cecília, fundador da Involve, uma empresa que conecta software house a empresas de tecnologia globalmente no mundo digital e e-commerce. Carlos também criou uma metodologia e ajuda profissionais a desenvolver uma perspectiva única e comunicá-la através do LinkedIn. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteiro para falar com os nossos ouvintes. Obrigado, professor. Uma honra estar aqui. Carlos, você faz com esse título do podcast uma provocação, né? Que é não fazer network, mas construir relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa sua provocação, né? De não fazer network, mas construir relacionamentos. Perfeito. Então, muito obrigado novamente. Essa provocação vem de uma experiência, da minha experiência própria de vida, né? Eu vou dar um pouco de contexto em como que eu cheguei no não faça networking, construa relacionamentos. Então, eu sou formado pela PUC, 2013, me formo pela PUC. Antes de me formar, eu tive um período onde eu trabalhei no consulado da Dinamarca, fiz estágio, eu estava fazendo administração de empresas. Eu sempre brinco que lá no meu estágio, além de lavar fruta e fazer café, eu também ajudava empresas dinamarquesas a entrarem no Brasil. Eu tive uma grande experiência ali de ajudar a entender o papel do consulado, o papel que um consulado tem, essa parte de negócios, né, para as empresas entrarem no Brasil. Foi lá que eu conheci minha ex-mulher, que me deu duas filhas incríveis, e em um dado momento ela quis ir para a Dinamarca. Quando a gente vai para a Dinamarca, eu não tinha relacionamentos. Acho que é importante falar que eu tinha, até aquele momento, 2 estágios, um na Siemens, um no consulado da Dinamarca, um pela Siemens Energy, e fui para lá muito cru, em 2013, junho de 2013, profissionalmente. Então, minha carreira se desenvolveu na Dinamarca, né? Eu chego lá sem relacionamentos pessoais, além dos relacionamentos que eu tinha com a família da minha ex-mulher, que é dinamarquesa, né? Eles são de uma cidade, a gente está numa cidade que chama Odense. E eu criei um blog, na época, que se chama denmarkbrasil.com. Aquele blog, ele me ensina muito sobre conteúdo e relacionamentos. Por quê? Eu comecei a estudar os outros blogs que falavam sobre o Brasil, de dinamarqueses. E a minha ideia para criar aquele blog foi o seguinte: eu falava, bom, eu vou para a Dinamarca, esse era o meu racional. Vou para a Dinamarca, não conheço ninguém, preciso de um emprego, vou precisar pagar minhas contas. Começo a entrevistar pessoas no Brasil. Então, eu entrevistei o dono do supermercado Santa Luzia, entrevistei o pessoal do Mercado Livre, Mercado Pago. Fiz várias entrevistas para poder começar a me posicionar como um estrangeiro interessante para arrumar um emprego. O que acontece é o seguinte: eu estou esperando o meu visto, começo tem um período ali na Dinamarca, até o seu visto sair, que é de 3 a 7 meses até você chegar, até você se estabelecer ali. Meu visto sai, eu estou trabalhando no meu blog, estou procurando por trabalho, e eu só recebo não. Em um dado momento, eu tenho um estalo, e eu penso, bom, eu estou mandando e-mail para pessoas que não me conhecem, né? É um relacionamento frio, eu estou mandando um e-mail frio para essas pessoas. E se eu começar a adicionar essas pessoas no LinkedIn e fazer um convite para elas darem a opinião delas no meu blog, a opinião honesta, que fala sobre o mercado de negócios, o ambiente de negócios do Brasil. Eu não focava em nichos, eu não tinha essa noção do que era um nicho, o que era isso.
eu só falava de business in Brazil, business no Brasil, né? Mas eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam por conteúdo, como o senhor tem aqui, você tem um podcast. Comecei a criar uma audiência. Em um dado momento, eu não consegui um emprego, mas uma empresa dinamarquesa chegou em mim e falou: Carlos, uma pessoa que senta num membro de um conselho da nossa empresa te indicou, parece que você sabe sobre o Brasil, a gente quer ter uma conversa com você. Ali, depois de mais ou menos 5 meses que eu estou desde a minha chegada na Dinamarca, a gente fecha um contrato, nasce minha primeira empresa, e ali nasce uma consultoria que inicialmente faz consultoria entre Dinamarca e Brasil. Eu ajudava empresas dinamarquesas a entrarem no mercado brasileiro, que era muito o que eu já fazia como estagiário no consulado da Dinamarca. Fui fazendo isso, coisas acontecem, Copa do Mundo acontece no Brasil também, 2014, dou uma sorte, uma jornalista me coloca na capa do jornal da minha cidade, da Dinamarca, a maior empresa de logística, o vice-presidente global dessa empresa de logística vai ver meu blog, me chama para ir no escritório dele, construímos um relacionamento, faço um roadshow sobre o Brasil, sobre o que é business do Brasil, e muita coisa acontece. Ali eu tinha uma empresa, levei cerveja dinamarquesa para o Brasil, fizemos negócio com cerveja também. E ali eu estava num processo de descoberta pessoal, mas eu já tinha entendido uma coisa. Os negócios que eu conseguia, primeiro que eles aconteciam através do LinkedIn, mas o LinkedIn é só um meio. Existia uma coisa chamada conteúdo, que me possibilitava ter uma desculpa para conversar com outro ser humano, né? Que se interessava por esse conteúdo, e aí ele queria saber mais sobre o Carlos, que é isso aqui, que por acaso eu estou na Dinamarca, eu podia estar na Suíça, eu podia estar na África do Sul, mas as pessoas se interessavam por isso, que me possibilitava um relacionamento, que me possibilitava abertura de mercado, que me possibilitava ganhar introduções para outras pessoas e que me possibilitava abrir mercado com muito sucesso, com muita facilidade, de uma forma muito fluida, né? Em 2016, mais ou menos, aí o que aconteceu? Empresas no mercado, no segmento de e-commerce, os vendedores de tecnologia começaram a me procurar, por algum motivo que não ficou claro, e eu, nessa época, eu começo a me especializar mais, aí que eu percebo que, depois de ter experiência com cerveja, que você leva para o Brasil, eu comecei a entender que bens de consumo é super interessante, eu tinha vendido luminária também, mas existe um negócio chamado burocracia, existe o porto, cerveja pode estragar. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou mexer com tecnologia porque não tem barreira. Você está no eu moro na Dinamarca, por acaso eu estou em São Paulo agora, mas eu poderia estar fazendo esse podcast com o senhor da Dinamarca sem barreiras, né? Vender software é isso, você tem outras complicações, outros desafios, vamos chamar assim, mas eu percebi que era uma oportunidade, era muito mais interessante de fazer isso, a barreira menor de entrada. E aí, empresas no setor de tecnologia para e-commerce começaram a aparecer, uma empresa que vendia uma tecnologia para edição de imagens para e-commerce me procurou, tinham algumas, eles estavam gerando muito lead do Brasil, eles acharam meu conteúdo, e me fizeram um convite ali para fazer a expansão internacional deles, deu muito certo, e aí o fundador da empresa me fez uma pergunta: Carlos, o trabalho foi muito bom, você gostaria de também tentar ajudar a gente a entrar no mercado do Reino Unido? Eu falei, olha, eu não tenho uma rede de relacionamentos no Reino Unido, mas eu aceito o desafio. E aí, aquela experiência do blog, aquela experiência de construir conteúdo que eu falei no começo dessa conversa, ela foi fundamental para esse case UK, para esse case no Reino Unido, porque o que eu percebi é o seguinte: no final do dia, se você vende peixe ou se você vende software para e-commerce, você vai vender isso para um outro ser humano. Então, a estratégia sempre foi construir uma rede de relacionamentos através de um meio que chama LinkedIn, mas podia ser TikTok, podia ser Instagram.
eu acabei me especializando bastante no LinkedIn. Falar com essas pessoas, arrumar uma forma de construir um conteúdo com essas pessoas para que elas se interessassem pelo Carlos, não necessariamente pela tecnologia, para depois falar da tecnologia, né? Isso foi acontecendo, então a gente teve um sucesso muito grande em UK também, e nesse processo entrou uma empresa multinacional brasileira que me procurou, chamada Vtex. O cofundador da Vtex, que estava morando na Inglaterra, o senhor Mariano Faria, ele me mandou uma mensagem, falou: Carlos, tenho acompanhado o seu conteúdo, gosto muito do que eu tenho visto, se você tiver um dia na Inglaterra, vamos bater um papo. Eu fui lá, fizemos uma reunião, fechamos o negócio. E ele me pergunta: Carlos, para onde você acha que a gente deve expandir a Vtex? Eu falei: olha, eu não sou um especialista em e-commerce, em plataforma. Eu sou um especialista em pessoas e em expansão internacional. Eu acho que se você for expandir a sua empresa para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, vai ser um jogo pesado. Eu acho que deveríamos ir para países emergentes da Europa e, por acaso, talvez tentar a Dinamarca, porque eu moro lá. Por isso. E a gente começa um trabalho na Bulgária, na Romênia, que são países onde o e-commerce crescia em 2016, 17, 18, a 2 dígitos. E a gente tem muito sucesso. Mesma estratégia. Eu vou para os eventos, conheço as pessoas, faço conteúdo sobre as pessoas, sobre o que eles faziam, para criar o relacionamento, para adicionar no LinkedIn. E eu sempre falo isso, né, professor, que um relacionamento bem criado, bem feito, ele tem o poder de me gerar outros 9. Eu já vou chegar aí. Então, em vez de fazer o networking, que as pessoas têm essa ideia de que, eu vou num evento e eu vou trocar cartão, não. Eu vou num evento, eu vou falar com um cara que tem um stand, eu vou elevar esse cara, eu coloco ele num palco, eu falo, né, a gente começou a criar uma metodologia para ter um podcast, para ter um palco ali que hoje se chama Evolve, mas não se chamava Evolve. Demorou para eu chegar nesse modelo. E aí, esse cara se sente bem, ele começa a confiar em mim, porque no final do dia a gente tem relacionamentos são sobre pequenos drops, né, pequenos pinguinhos de confiança que a gente vai mostrando para a pessoa, que o digital facilita muito, para que ela possa falar. Ela faz micro comprometimentos, micro sims, até chegar num sim maior. Então, foi isso com a Vtex. Em 2017, começamos a trabalhar, Romênia, Bulgária, Dinamarca. Tem outras complexidades, que eu não vou falar agora, o porquê que não deu certo na Dinamarca, mas a Romênia e a Europa Central se tornam o 5º país mais importante para a Vtex globalmente em 1 ano e meio de trabalho. Em 2018, o Mariano Faria, ele fala: Carlos, eu estou bastante impressionado com a forma como você trabalha, e eu quero te oferecer, eu quero incorporar a sua empresa na Vtex, eu quero que você vire Vtex, eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Eu tinha um sócio que tinha 30% da empresa, eu detinha 70%, e esse sócio veio por causa daquele blog que falava sobre o Brasil. Ele me encontrou, um brasileiro que estava mudando para a Dinamarca. Na época a gente teve uma conexão boa, e eu não queria vender a Vyasa. A Vyasa, naquela época, em 2018, foi a minha primeira empresa que nasceu de um blog, só que a gente tinha 95% do nosso faturamento que dependia da Vtex, de um cliente, que é uma grande lição, né, de empreendedorismo, não ter os ovos num basket, num cesto só. Então, eu falei não, eu não queria vender a minha empresa, eu achava que a gente estava num momento ali muito interessante, com muita visibilidade, com muitas outras empresas nos olhando. E aí meu ex-sócio, a gente não conseguia chegar num acordo.
Em 2019, janeiro de 2019, eu resolvo sair da Biasa. Eu resolvo também falar não para a Vetex, agradecer, obrigado, mas não tô pegando essa oferta. E também passo pelo divórcio, que a vida estava uma bagunça, assim, acho que a empresa ela refletia a minha vida, a falta de estrutura da empresa estava refletindo muito a falta de estrutura interna do Carlos Monteiro ali. Então, eu sempre falo que 2019 foi o meu Covid pessoal. Arrumo um emprego por um período, eu entro numa crise de identidade, naquele momento eu já estava há 6 anos na Dinamarca, arrumei um emprego por um período, numa plataforma de e-commerce dinamarquesa, não me adapto à empresa, eu fico ali até mais ou menos fevereiro de 2020, peço demissão e vou fundar a Evolve, porque os meus conteúdos, eu falava sobre Evolve, que eu tinha uma ideia, mas eu usava o nome Evolve, mas eu não sabia o que era, eu só falava, aqui é o Carlos da Evolve, aqui é o Carlos, era uma marca que eu já tinha criado, mas que eu não sabia o que ia ser. E aí eu peço demissão, falo, porra, meu conteúdo eu falo sobre Evolve, agora eu vou meter as caras e vou criar a Evolve. Só que veio a pandemia. E aí eu falei, putz, a pandemia veio, eu não sabia o que ia fazer. E aí eu tive uma ideia, eu comecei a fazer lives, né? Como todo o mundo que teve que se digitalizar. Antes da nossa conversa aqui, se falou que teve que achar uma forma de engajar os seus alunos, era tudo no Moodle, e eu lembro dessa época, uma coisa maluca, que o Zoom veio explodir em 2019, 2020, o Teams também. Então eu comecei a fazer algumas lives. E ali eu comecei a perceber nessas lives que a minha rede com a Vetex e com todo o trabalho que eu tinha vindo construindo era muito forte no mercado do e-commerce, né? Eu tinha uma rede muito forte que ia ser vou falar uma palavra feia, mas uma estupidez jogar isso fora. Então eu começo a perceber isso. Eu comecei a chamar algumas pessoas para fazer lives comigo, para discutir, para falar ali sobre o que eles percebiam do e-commerce naquela época. Faço alguns painéis, né? Tudo, de novo, relacionamento. Nada era monetizado ali, mas era tudo relacionamento. As pessoas confiavam em mim. Então, um grande player da Polônia, um grande player da Romênia, um grande player dos Estados Unidos, botava esses caras para conversar, o que eles estavam vendo no mercado, gravava isso, colocava no YouTube. E aí eu comecei a me desafiar. Eu comecei a falar, poxa, e se eu adoro temas como capitalismo mais consciente. Aí eu chamei o fundador, o Raj Sisodia, que fundou o movimento Capitalismo Consciente, com o fundador lá do Whole Foods Market, que foi comprado pela Walmart, né, para uma live. Ele aceitou. E aí, o que eu fiz? Né? Eu comecei a perceber que as lives elas ficavam mais poderosas se eu trouxesse outras pessoas no modelo painel para complementar essa live. Então, por exemplo, com o Capitalismo Consciente, que era o Raj Sisodia, eu trouxe o Fernando Matoso, que eu conheci numa entrevista, que era até aquele momento era o vice-presidente na América Latina da Microsoft. Virou um amigo, e aí eu comecei a fazer essas pontes que no final acabaram associando a minha marca, Carlos Monteiro, e a Evolve a pessoas muito relevantes nos seus mercados e nichos. Mas até ali eu não estava monetizando nada. Agora, e aí vou tentar acelerar um pouquinho o passo. Como é que as coisas começaram a se encaixar? Eu estava fazendo essas lives, uma empresa da Turquia percebeu que eu tinha um relacionamento muito bom no mercado do e-commerce, pediram para eu tocar um podcast. O podcast saiu de 2 mil downloads por mês para 9 mil downloads por mês. Eles queriam usar o podcast para fazer a expansão internacional do software deles. A estratégia foi sempre a mesma.
construção de relacionamento, falar com influenciadores no mercado de e-commerce, na Polônia, no Brasil, em vários dos mercados que eles tinham interesse, através do conteúdo. Então, eu criei um produto ali para podcast. Aí, depois, eu percebi que fundadores de empresa, eles... Porque o que acontece, né, professor? Eu percebi que, assim, eu sempre fiz o trabalho de expansão internacional para as empresas, mas eu percebi que, putz, eu ficava engessado e não era escalável isso. O relacionamento ficava para mim, mas eu não sou o expert. Eu acabo entendendo bastante de e-commerce, mas você tem vários domínios de expertise dentro do e-commerce. Tem personalização, RP, tem um monte de coisa. E eu percebi que quem tem que ser o expert é o fundador ou o time executivo sênior da empresa. Então, eu comecei a oferecer o mesmo serviço e a mesma metodologia para os caras. Ou seja, a gente faz uma entrevista, como você está fazendo aqui comigo, eu fatio essa entrevista, depois a gente cria cortes e o founder da empresa, o fundador, publica isso no LinkedIn, que é o canal dele que ele já tem influência. E aí eu descobri um produto, e eu comecei a oferecer isso, e aí nasceu a Evolve com alguns produtos, né? Então, hoje esse é digamos, o nosso carro-chefe, que é o que eu chamo de Founder Brand, que é o posicionamento no digital do founder, mas especificamente para LinkedIn, para o mercado do e-commerce, né? E a ideia aí é fazer com que o founder ele se posicione no digital para que ele chame atenção no mercado internacional de potenciais parceiros ou potenciais clientes que tenham interesse na perspectiva dele. Eu não gosto do termo marca pessoal, porque as pessoas, nós temos eu acho que o nosso relacionamento com marcas não é uma coisa emocional, a gente tem um relacionamento mental. E o termo marca pessoal hoje ficou banalizado, na minha opinião, por causa do Big Brother. As pessoas têm uma ideia, acho que superficial sobre isso. Então, eu gosto do termo reputação. Por quê? A reputação a pessoa constrói ao longo dos anos. Então, eu só transfiro essa reputação que foi construída para um meio digital e ali a gente amplifica a voz do founder no meio digital, que é o LinkedIn, onde estão os potenciais compradores e tem um processo para fazer isso. E aí esse processo envolve relacionamento. Então, eu falo muito sobre isso. Eu te contei essa história inteira para falar aqui no final. Hoje a gente está numa economia de conexão. Nessa economia de conexão é muito importante entender que eu preciso, como founder, entender aonde os meus clientes e parceiros estão. Eu preciso ter uma perspectiva, porque se eu não tiver uma perspectiva, bom, meu concorrente vai ter. Eu preciso compartilhar a minha perspectiva, e nada melhor do que o fundador de uma empresa compartilhando a perspectiva, o pensamento dele, por que ele criou a empresa, qual foi a motivação, o que ele resolve, qual que é a transformação que ele gera, que isso gera uma conexão emocional. E venda, no final do dia, é sobre emoção, né? Sim. A gente tem uma conexão emocional com um ser humano que aí facilita muito mais. A gente não se conecta de uma forma emocional com uma marca. Você vai ver, pode até ter uma coisa engraçada, mas no final do dia tem um ser humano ali que tem uma história por trás. E quando a pessoa compartilha uma perspectiva, eu acho que ela sai na frente, ela tem a oportunidade de construir relacionamentos profundos que podem virar em venda, que podem virar fãs, que pode virar comunidade, pode virar coisas muito interessantes. Então, a Evolve, ela oferece esse serviço e aí tem uma escada de produtos aí que a gente oferece. Mas é isso, assim. Então, e eu cheguei nesse lema de não faça networking, construa relacionamentos, porque eu me canso de ver, assim, no LinkedIn, no Instagram, muitos experts falando de networking, quando, na verdade, eu falo, não,
A Vetex entrou na Romênia por causa de um relacionamento que o Carlos Monteiro tinha com uma mulher que eu ajudei, que eu não sabia que ela tinha sido presidente do maior conglomerado de moda da Europa Central. Ela me pediu uma ajuda via LinkedIn, eu ajudei e construímos um relacionamento ali. E um dia, quando eu precisei de uma ajuda, ela falou, beleza. Só que eu não tinha lido o LinkedIn dela direito, não sabia. E ela me apresentou para 9 das maiores cabeças da Europa Central. E isso mudou o jogo, né? Então, sempre que eu falo pode virar 9. É uma coisa maluca, mas eu acredito nisso. Né? Sim. Uma pessoa, em vez de ficar tentando trocar cartão de uma forma superficial, investe em uma pessoa, né? Investe em uma pessoa. Usa ali 20, 30 minutos para conhecer essa pessoa, para ajudar essa pessoa, para elevar essa pessoa, porque o retorno é exponencial. Então, é isso, professor. Ô, Carlos, você falou aliás, a sua exposição, essa linha do tempo que você coloca, você traz conceitos importantes do ponto de vista de marketing internacional, de entrada em país, você fala sobre marcas, você fala sobre branding, assim, você fala muita coisa interessantíssima em relação à gestão, à atualidade, você falou de e-commerce. E durante a sua apresentação, você toca muito no assunto de conteúdo, né? E conteúdo não é você simplesmente pegar um monte de informação e disponibilizar nos diversos meios, né? Você tem que direcionar esse conteúdo e um conteúdo adequado para a determinada pessoa em determinado momento que ele está dentro de um processo de relacionamento, dentro de uma jornada do cliente, dentro de um funil de vendas, né? Ou seja, não é simplesmente pegar todo o conteúdo que a empresa tem e disponibilizar num site, numa rede social. É você entender que tipo de informação é importante naquele momento. E eu fiquei muito curioso nessa questão do marketing de conteúdo e do conteúdo em si, por conta de você ter falado várias vezes, né? E o outro assunto que eu gostaria que você explorasse, além da sua visão sobre essa parte de conteúdo, quais são os principais erros, Carlos, que as pessoas cometem quando vão entrar lá no LinkedIn, né? Vão criar o seu perfil, ou vão começar a tentar fazer negócios através dessa plataforma. Queria que você falasse um pouquinho desses erros que elas cometem e também falasse um pouquinho dessa parte de conteúdo, que é importantíssimo, né? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, com relação à sua primeira pergunta, conteúdo. Isso para mim no Instagram, depois, quem quiser, ou Carlos Monteiro, a gente vai falar isso no final, lá eu falo português. Depois eu falo o porquê disso, a gente está com um projeto lá para a comunidade brasileira do exterior e tal. Mas tudo que eu falo vem de aprendizado prático, de vida real, e eu acredito que o conteúdo, quando ele tem que vir do coração. E quando eu falo do coração é o seguinte, eu tenho minhas experiências, o Carlos Monteiro, eu moro fora do Brasil, eu passo por problemas e eu encontrei soluções para alguns desses problemas. Então, o conteúdo, ele simplesmente, eu acredito que o melhor conteúdo é o conteúdo que eu documento os meus problemas, né? E como que eu encontrei essas soluções. Então, eu sempre falo que eu sou o nicho. Eu sou o nicho. Porque a partir do momento que eu crio conteúdos de como eu encontrei soluções para os meus problemas, vai ter um monte de gente que não se conecta comigo. E tá beleza. Porque eu quero atrair as pessoas que se conectam com a minha verdade. Então, tem muita gente que fala, você tem que fake it until you make it. É tipo, fingir algo que você até você chegar em um ponto, mas eu falo, velho, qual que é esse ponto que você quer chegar? Porque quando você chegou num ponto, você morreu, né? O destino final é a morte. Para mim, para você, para todo mundo. Então, eu acredito muito, assim, em você ser você. Tipo, e esse é o desafio das pessoas. Porque as pessoas, elas ficam comprando a ideia do Big Brother, mas, assim, para que você criou a empresa?
Carlos Monteiro, eu não acredito em se ter uma empresa só para ganhar dinheiro. Legal, ganhar dinheiro é incrível, eu adoro, é muito bom. Mas, assim, eu acredito em ter uma empresa porque eu quero fazer o bem, eu quero gerar uma transformação no ser humano. Então, o conteúdo, ele tem, na minha opinião, papel de... por isso que eu acho que é poderoso o founder falar, o fundador da empresa, contar as experiências dele, contar a origem e como é que ele resolveu, como é que ele percebeu um problema, como é que ele percebeu que ali tinha um problema / oportunidade, o que ele fez para resolver, porque vira um troço real, autêntico. Então, a gente trabalha com basicamente 4 pilares de conteúdo. O conteúdo tem, na minha opinião, a função de educar, de elevar, de entreter e de empoderar. São 4 E's, né? Educar, elevar, entreter e empoderar. E assim, por que educar? Quando você é um expert, então você é um professor de MBA, marketing, então você tem a teoria ali, talvez para um nicho específico, e a prática. Então você vai ensinar o how to, você é o expert, é assim que você resolve alguma coisa. Mas se você só fazer conteúdo assim, cara, você fica chato. Então, eu acredito que você, como expert, você tem que escolher 1 ou 2 temas que você sabe muito bem e você vai falar de 1000 formas diferentes sobre esses 2 temas. Por isso que é educar, entreter, elevar, empoderar. Que assim você vai ganhar o share de memória das pessoas. Pensa na Bombril, né? Ou pensa na Coca-Cola. Ninguém nasce com vontade de tomar Coca-Cola. É um líquido preto, estranho, gelado. Mas, de uma certa forma, a gente lembra que um dia de calor, uma coquinha aqui, botaram isso na nossa cabeça, né? Então, o conteúdo, acho que ele tem essa função da lembrança, do share of memory, né? Tipo, mas eu acho que tem que ser simples. Então, como founder da empresa, eu tenho que me perguntar, sobre o que eu, de fato, poderia falar numa palestra de 30 minutos sem preparo. É sempre a pergunta que eu faço. Se você tivesse que dar uma palestra hoje, sobre o que você pode falar? Sem preparo. Eu posso falar sobre, marketing de relacionamento, e eu também posso falar sobre expansão internacional e um pouco sobre a ótica de um imigrante, que é o Carlos Monteiro, né? Então, meu conteúdo, se você for lá no LinkedIn, eu só falo sobre isso. E aí a gente usa meme, que é uma forma engraçada. Então, como é que um imigrante passa por uns perrengues na expansão internacional? Eu educo, eu falo, esse aqui é o passo a passo para se construir relacionamento com um cara que está no C-level de e-commerce. Então, passo 1, tem uma ferramenta do LinkedIn, que é o Sales Navigator, que a gente fala como você constrói lista, mas isso é um conteúdo, digamos, mais duro, mais tático, né? Aí a gente também empodera, mas aí para empoderar, o que significa empoderar? Eu tenho que entender quem que é meu comprador, quem que é a minha esfera de influência. Então, hoje a gente cria uma comunidade onde eu faço parcerias, crio embaixadores, porque eu sei que o embaixador, ele é um cara que pode... Eu vou ajudar esse cara a criar mídia para ele, mas ele também, a partir do momento que ele começa a confiar em mim, eu elevo esse cara, ele pode trazer cliente para mim também, né? Então, é um trabalho de ganha-ganha. Então, é elevar pessoas. E tem várias formas de você fazer isso. Você pode... Às vezes, você quer construir um relacionamento com um influenciador, como o Raj Sisodia. Você pode começar a interagir com esse profissional, com essa pessoa no LinkedIn, comentar, e um dia fazer um post sobre ele, que é o post de... em inglês, a gente chama de poster boy, né? O post que você fala, poxa, eu admiro esse profissional, ele me inspirou, ele ou ela, por causa de A, B, C, D, e você marca essa pessoa. Sem pedir nada. Mas, tem propaganda melhor do que alguém falar de você? E aí você vai ter uma desculpa para chegar naquela pessoa e construir um relacionamento, novamente, de uma forma autêntica. Então, você está empoderando ou elevando essas pessoas. Então, eu acredito que a gente tem esses pilares. E aí,
É muito, muito simples, né? Eu acho que quando a gente pensa no conteúdo, quais são os erros, o que eu vejo? As pessoas às vezes entram no LinkedIn, que é um meio para se construir relacionamento, mas às vezes eu gosto de dar exemplos muito simples. Cara, se você tiver usando o Tinder, vamos falar assim, tem um processo ali, né? Para você chegar na pessoa, para conversar. Você pode pendurar uma melancia no teu pescoço quando você estiver numa balada. Talvez você vai ter alguma taxa de sucesso, mas se você for lá oferecer um drink, conversar, fazer perguntas, né, e se mostrar interessado na pessoa, você vai ter um outro resultado. Então, a mídia social, ela é uma feira de negócios que funciona 24/7, né? Não para, mas que a gente tem que ter noção, que é o que falta muito às vezes, de uma etiqueta social. Então, se a pessoa nunca me viu, né, não sabe quem eu sou, eu tenho um perfil zoado, eu estou usando um óculos preto, um negócio... Eu não estou falando para você ser super formal, ou você nem tem foto. Imagina, você vai num Tinder, no LinkedIn, o cara não tem foto, você fala, pô, eu vou confiar nesse cara? Não. Cara, você tem que ter uma foto boa, tá com a cara boa, não tá com um bêbado, né? Tipo, perfil zoado, um perfil otimizado, que seja claro no que você faz. Ao mandar uma mensagem para a pessoa, não fazer um pitch ali, tudo bem? E tem uns memes muito engraçados sobre isso, o cara no banheiro, não sei se você já viu, depois eu te passo. Do cara que nunca me viu e já, tudo bem, achei legal o seu conteúdo, pô, aceitei, o cara já vem, então, eu sou da empresa XPTO, eu falo, meu, não, não te conheço, né? Então o LinkedIn é um canal para conversa. A gente tem que entender que as pessoas estão ali sedentas, com fome de conhecimento, com fome para construir relacionamentos, mas que tem uma forma de se fazer isso. Então, perfil otimizado, não ir fazer pitch de cara, encher o saco, porque no meu caso, e eu falo com muita gente que se level também, é o que mais acontece. O cara vai lá, trocou 2 mensagens, fala, já vai pedir algo, assim, falou, você é um pidão, né, velho? Você já tá pedindo algo sem dar nada. Então, que tal ser generoso? De alguma forma, que tal você começar a se colocar no papel, no lugar do outro? E, de novo, tudo que eu tô falando aqui, professor, vem de experiência própria. Sim. Em 2013, o Carlos, de 2013, ele ia para os grupos, ele estava tentando sobreviver, estava buscando formas ali de arrumar um trabalho, muito focado nele. E eu entendo, às vezes as pessoas estão muito focadas nelas, mas a gente tem que lembrar que tem sempre um ser humano ali, do outro lado, que também tem problemas, também tem desafios, também tem coisas na vida, né? E que talvez às vezes ela só precisa de uma apresentação. Ela tá postando, ela tá falando, pô, você conhece alguém aqui na rede conhece algum fulano que faz isso? Se você faz uma ponte ali, você não precisa ser o expert, mas você viu, você captou aquilo, fala, olha, conheço fulano de tal. Pô, você já vai ganhar uns pontos, porque você facilitou a vida do cara. No final, a gente busca por soluções, né? Então, entender que existe uma etiqueta social, entender que eu preciso ser percebido como alguém que, no final do dia, agrega algo, né? Que não é um cara que só suga. Então, se eu tivesse que resumir a sua pergunta, os principais erros são as pessoas que não têm um perfil otimizado ali, né? Eu não estou falando super otimizado, mas uma foto boa, com imagem de background boa, às vezes com uma seção de destaque mostrando o que já fez, mostrando que é ativo também, né? No LinkedIn eu consigo ver se você é ativo, a qualidade dos seus relacionamentos, mas também de ser uma pessoa que
cara, propõem algo, né? Achei muito legal ver pessoas que propõem. Então, o Carlos de 2013 é bem diferente do Carlos de 2023. É uma jornada, é um aprendizado. Eu já fui expulso de grupos porque eu ia publicar meu conteúdo sem pedir autorização para o dono. É etiqueta, né? Construir o relacionamento, tudo bem. Olha, cheguei na Dinamarca, estou procurando por trabalho, tenho um blog. Tudo bem se eu publicar o meu conteúdo na sua casa, né? Tudo bem se eu... E a gente vai adquirindo essa noção com a vida, que você vai tomando porrada da vida. Então, mas acho que dá para fazer, dá para simplificar, dá para tomar menos porrada. E é interessante o que você está dizendo, né? Porque essa questão de relacionamento, que é tão importante, que você destacou tanto e com tanta informação preciosa que você está trazendo para a gente, e prática, né? Porque não é um relacionamento de livros, de teses, de doutorado, de mestrado, é de vida, história de vida na veia, né? E eu me lembrei, até pela sua fala, de um mestre Osho, que ele dizia, né, que relacionamento não é bom, porque é uma coisa fechada. O legal é relacionar-se e aprender a se relacionar com todo mundo, né? E não só com aquele grupo fechado. Que quando você sabe e aprende a se relacionar, você se relaciona com as pessoas que estão num ponto de ônibus, você se relaciona com as pessoas que estão num supermercado, você aprende a se relacionar, né? E relacionamento é laços, criar laços, né? Porque vem de laços, né? A origem da palavra é criar laços. E laços abertos, né? Essa possibilidade de você estar em qualquer lugar e criar relacionamentos. E você falou muito sobre isso, né? Poxa, eu estava sozinho, precisei, criei um relacionamento, uma relação aqui, aí depois eu fui para outro lugar, criei uma relação lá. Ou seja, você vai se adaptando às pessoas, aos lugares, à cultura, aos valores, e isso é extremamente interessante o que você coloca. Bem, Carlos, estamos chegando aqui no final da nossa apresentação, da nossa entrevista. Eu queria deixar o espaço aberto para você, enfim, colocar o seu contato, a sua página no LinkedIn, o WhatsApp, se você tem, enfim, Sim. Os seus contatos, se você quiser também deixar uma mensagem final. O espaço é seu, Carlos. Tá bom, muito obrigado, professor. Não, assim, primeira coisa, para quem quiser me conhecer, super aberto. Só eu estou no LinkedIn, estou no Instagram. Então, no Instagram é o Carlos Monteiro. Ali eu falo bastante sobre marketing de relacionamento, sobre a minha vida, sobre como eu encontrei soluções e entrevisto pessoas, entrevisto brasileiros que estão no exterior. Então, super bem-vindos a me seguir ali, me mandar um DM se quiser. Também no LinkedIn, se você procurar por Carlos Monteiro aí, se você procurar Carlos Monteiro Dinamarca, certeza que eu sou o primeiro, lá na barra de busca. Se quiser me adicionar, tá super bem-vindo. Só me manda uma mensagem explicando, olha, te escutei no podcast do professor, queria te adicionar, beleza, a gente bate um papo. Me manda uma mensagem que é importante. Eu acho que é importante explicar o porquê. De onde você veio e dar um porquê. O que eu aprendi. Tem um livro que eu recomendo, eu aprendi muito, tem alguns livros que eu... tem alguns autores que eu gosto muito, esses são de fora do Brasil. Tem um livro de um cara que se chama Jeb Blunt, que é sobre prospecção fanática. Ele ensina muito sobre como você constrói relacionamentos e como você prospecta por oportunidades. Incrível esse livro. Então, recomendo aí se você é estudante, se quer entender um pouquinho mais sobre prospecção, tá com dificuldade de vendas, mas eu acredito que vendas e marketing é tudo igual. São complementares, então um gera demanda, tem que gerar escassez, tem que usar gatilhos, e o outro é o closing, mas tem que entender como fazer. Então, recomendo muito. E o outro livro é um livro do Robert Cialdini, que é o Influência, né? Incrível. E ele fala sobre
os gatilhos mentais, fala muito, ele explica muito sobre algumas coisas ali, sobre o poder de se dar o porquê. Então, em vez de você... Ele dá exemplos clássicos ali sobre pessoas que estão numa fila, eles fazem experimentos científicos. O cara, ele chega numa fila para pedir um xerox. Preciso tirar um xerox e não dá uma explicação. Eu preciso tirar um xerox, por quê? Ele dá qualquer porquê. E aí as pessoas já estão mais abertas, porque ele deu um because, ele deu um porquê. Então, me manda uma mensagem, explica o porquê, e beleza, quero me conectar porque eu gostei do que eu vi, porque, cara, eu quero aprender sobre a Dinamarca, estou aberto, mas me explica o porquê, senão eu não aceito. E pode me seguir lá no LinkedIn, Carlos Dinamarca. Eu trabalho com expansão internacional, a Evolve, mas eu também ofereço mentorias, né, para pessoas que querem ascender na carreira, a gente trabalha, uma mentoria prática aí, que são 4 encontros, mas a gente acaba fazendo 6, porque tem uma metodologia onde eu uso vídeo, a gente trabalha muito a tua presença no digital, para que você possa aí construir relacionamentos que vão te acelerar muito a vida. No final do dia, você vai precisar de outras pessoas para que você vai precisar estar visível em um meio onde os seus potenciais contratantes ou potenciais clientes estão, para que você seja contratado ou para que você consiga clientes. E para isso você precisa entender um mecanismo de como se construir relacionamento. Então também tem uma mentoria aí que eu ofereço para brasileiros no Brasil ou fora do Brasil. Tem o meu site, hoje, é o carlosmonteiro.com, onde eu publico alguns conteúdos aí que estão no Insta. Eu também, a gente republica ali no blog. Tem o meu canal no YouTube, onde também essas coisas são ressignificadas. Dou dica ali sobre experiências de vida, as coisas que eu vejo. E é isso, professor. Eu acho que no final é isso. Eu estou super aberto a conversar com as pessoas. Gosto muito. Conversar com as pessoas é uma coisa que... Aí, o que eu recomendo para as pessoas é autoconhecimento. Vai buscar terapia, algo, né? Vai buscar se conhecer. Eu passei pelo meu divórcio e a partir do momento que eu passei pelo meu divórcio, pelas minhas questões ali, eu comecei a falar, puxa, como é que eu posso voltar para mim? Quem sou eu, né? Eu não sou Vetex, eu não sou Biassa, quem que é o Carlos? E aí eu, lendo um livro lá do um investidor famoso nos Estados Unidos, escreveu Princípios, o Ray Dalio. Ele falava sobre meditação transcendental, eu fui buscar isso e transformou minha vida. Voltei a fazer terapia e, poxa, eu recomendo alguma forma de autoconhecimento, de questionamento, de leitura, filosofia. Eu gosto muito de filosofia estoica, né? Então, é isso. Acho que é buscar conhecimento para a gente ter uma vida de maior qualidade, assim, no final. Então, é isso. E estou super aberto para conversar com pessoas. O que eu queria falar, eu lembrei, pegar o fio, eu descobri que eu me energizo com pessoas. Tem pessoas, às vezes, que precisam estar mais sozinhas. Eu gosto muito, né, de estar conversando, de trocar ideias. Isso é uma coisa que me deixa alegre, me deixa energizado, né? E é importante você entender qual que é a sua praia. Para você entender qual que é a sua praia, aí é um processo interno de autoconhecimento e de busca, né? Então, é isso. É isso aí. Carlos, muito obrigado pela sua presença, ficou fantástico. Acho que tem muito conhecimento que temos que pegar cada ponto da sua fala, que tem muita informação. Eu achei fantástico. Eu queria te agradecer também pelo fato de você estar chegando agora de viagem, cansado, né? E disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes. Isso só engrandece o canal de podcast O Marqueteiro, né? Percebendo que pessoas se esforçam para participar, né, desse projeto que estamos começando a construir, mas se Deus quiser, vamos chegar a várias pessoas com esse conteúdo. Obrigado mais uma vez, Carlos.
E fica bem, se cuide. Prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.